A história das religiões é uma fascinante jornada através dos milênios, revelando como a humanidade desenvolveu suas mais profundas convicções espirituais, desde as primeiras manifestações de fé até os grandes sistemas religiosos contemporâneos. Cada tradição carrega consigo uma rica herança cultural, filosófica e espiritual que moldou civilizações inteiras. Os primeiros vestígios de comportamento religioso remontam ao período paleolítico, há aproximadamente 100 mil anos. Arqueólogos descobriram evidências de rituais funerários entre os neandertais, sugerindo uma compreensão primitiva da transcendência e da vida após a morte. Essas práticas iniciais incluíam o enterro de mortos com objetos pessoais, flores e pigmentos ocres, indicando uma crença em alguma forma de continuidade espiritual. Durante o período neolítico, entre 10.000 e 4.000 anos antes de Cristo, as sociedades agrícolas desenvolveram cultos mais elaborados relacionados à fertilidade da terra e aos ciclos naturais. Monumentos megalíticos como Stonehenge, construído aproximadamente entre 3.100 e 2.000 anos antes de Cristo, demonstram a sofisticação crescente das práticas religiosas pré-históricas. O judaísmo emerge como uma das primeiras religiões monoteístas organizadas, tendo suas raízes na figura de Abraão, que, segundo a tradição, viveu por volta de 2.000 anos antes de Cristo. A aliança estabelecida entre Abraão e Deus marca o início de uma relação exclusiva, que se tornaria fundamental para o desenvolvimento do monoteísmo ocidental. Moisés, figura central da tradição judaica, teria recebido a Torá no Monte Sinai, aproximadamente no século 13 a.C., durante o período do êxodo do Egito. Os 10 Mandamentos e a lei mosaica estabeleceram não apenas princípios religiosos, mas também um código ético e legal que influenciaria profundamente a civilização ocidental. O primeiro templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão no século X a.C., tornando-se o centro espiritual do judaísmo, até sua destruição pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo, reconstruído no século VI a.C., permaneceu como coração da fé judaica, até sua destruição pelos romanos no ano 70 da era cristã. O hinduísmo representa possivelmente a tradição religiosa mais antiga ainda praticada, com origens que remontam ao período entre 3.500 e 1.500 anos antes de Cristo. A civilização do Vale do Indo, que floresceu no atual Paquistão e noroeste da Índia, deixou evidências de práticas religiosas que influenciariam o desenvolvimento posterior do hinduísmo. Os Vedas, textos sagrados compostos entre 1.500 e 500 anos antes de Cristo, constituem a base escritural do hinduísmo. O Rig Veda, o mais antigo desses textos, contém mais de 1.000 hinos dedicados a diversas divindades. Posteriormente, os Upanishads, compostos entre 800 e 200 anos antes de Cristo, desenvolveram conceitos filosóficos fundamentais como Dharma, Karma e Moksha. O período épico do hinduísmo, entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, produziu textos clássicos como o Mahabharata e o Ramayana. A Bhagavad Gita, parte do Mahabharata, estabeleceu princípios teológicos e éticos que permanecem centrais na prática hinduísta contemporânea. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, nasceu no século VI a.C. no que hoje é o Nepal. Após anos de busca espiritual, ele alcançou a iluminação aos 35 anos, sob uma árvore Bodhi em Bodh Gaya, na Índia. Sua primeira pregação no Parque dos Servos, em Sarnath, marcou o início do movimento budista. As 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, ensinamentos fundamentais de Buda, ofereciam um caminho prático para a libertação do sofrimento. Durante os 45 anos seguintes à sua iluminação, Buda estabeleceu uma comunidade monástica, Sangha, e desenvolveu uma extensa tradição oral que seria posteriormente compilada nos Sutras. O primeiro concílio budista ocorreu logo após a morte de Buda, por volta de 483 a.C., para preservar seus ensinamentos. O imperador Ashoka, no século III a.C., converteu-se ao budismo e promoveu sua expansão por todo o subcontinente indiano e além, enviando missionários para o Sri Lanka, Birmânia e outras regiões. Jesus de Nazaré nasceu provavelmente entre 6 e 4 anos antes do início da era cristã, durante o reinado de Herodes, o Grande.
Seu ministério público, que durou aproximadamente 3 anos, ocorreu na Palestina sob ocupação romana. A crucificação de Jesus por volta do ano 30 da era cristã e a subsequente crença em sua ressurreição deram origem ao movimento cristão. Os apóstolos, liderados inicialmente por Pedro e posteriormente por Paulo de Tarso, espalharam a mensagem cristã pelo Império Romano. Paulo, em particular, foi fundamental na universalização do cristianismo, escrevendo cartas que se tornaram parte integral do Novo Testamento entre os anos 50 e 60 da era cristã. O Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino no ano 325, estabeleceu doutrinas fundamentais do cristianismo, incluindo a natureza divina de Cristo. O Édito de Milão, promulgado em 313, legalizou o cristianismo no Império Romano, marcando uma transformação radical de religião perseguida para a fé oficial. Muhammad ibn Abdullah nasceu em Meca, por volta do ano 570 da era cristã. Aos 40 anos, segundo a tradição muçulmana, ele recebeu a primeira revelação do anjo Gabriel na caverna de Hira. Essas revelações, compiladas posteriormente no Corão, estabeleceram os fundamentos do Islã. A Hégira, a migração de Muhammad e seus seguidores de Meca para Medina no ano 622, marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Muhammad estabeleceu a primeira comunidade muçulmana, Ummah, e consolidou tanto a liderança religiosa quanto política. Após a morte de Muhammad em 632, os califas, sucessores, expandiram rapidamente o Islã, sob o califado dos Omíadas, 6061 a 750, e posteriormente dos Abássidas, 750 a 1258, o Império Islâmico estendeu-se da Península Ibérica até a Ásia Central. O taoísmo chinês, tradicionalmente atribuído a Lao Tzu no século VI a.C., enfatiza a harmonia com o Tao, o caminho. O confucionismo, desenvolvido por Confúcio, 551 a 479 a.C., estabeleceu princípios éticos e sociais que moldaram a civilização chinesa. O zoroastrismo, fundado por Zoroastro na antiga Pérsia, entre os séculos VII e VI a.C., introduziu conceitos como a luta entre o bem e o mal, que influenciariam religiões posteriores. O sikhismo, estabelecido por Guru Nanak no século XV da era cristã, combina elementos hindus e islâmicos em uma síntese única. Atualmente, essas tradições religiosas continuam a exercer profunda influência sobre bilhões de pessoas em todo o mundo. O cristianismo conta com aproximadamente 2,4 bilhões de seguidores, o Islã com 1,8 bilhões, o hinduísmo com 1,2 bilhões e o budismo com 500 milhões. Cada uma dessas tradições contribuiu significativamente para o desenvolvimento da arte, filosofia, ciência, ética e estruturas sociais das civilizações humanas. A compreensão da história das religiões revela não apenas a diversidade da experiência espiritual humana, mas também os pontos comuns que unem diferentes tradições na busca fundamental por significado, propósito e transcendência. Essas antigas sabedorias continuam a oferecer orientação e inspiração em um mundo cada vez mais interconectado, demonstrando a permanente relevância da dimensão espiritual na experiência humana.